Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu quero falar das próximas alterações importantes que nós temos que acompanhar no Congresso Nacional, que é a reforma tributária e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O Brasil amanheceu muito mais feliz no dia de hoje por conta da aprovação num número assim que não se esperava, né? Nem o governo esperava um número tão massivo de parlamentares que aprovaram a Previdência, né? A votação, o score foi de 379 contra 131 e ganhou o bom senso, e a reforma da Previdência segue para outras sessões. A gente precisa registrar aqui a alegria nossa, né? Que temos ido às ruas frequentemente, e a todo o povo que tem contribuído, que tem participado desse momento histórico que o Brasil está vivendo, o sucesso do governo, o sucesso do povo brasileiro com a aprovação da reforma da Previdência. É claro que ainda tem mais passos para nós seguirmos, mas a verdade é que já é uma vitória muito grande num placar muito folgado. Então, vida que segue, nós precisamos já pensar nos outros problemas que o Brasil está enfrentando e nas reformas que precisam ser feitas. Por isso, nesse vídeo, eu vou explorar essa questão que é a reforma tributária e o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Então, fiquem comigo. Bom, eu também não quero deixar de registrar aqui a alegria imensa e a honra que eu tive ontem da visita do Lisboa, do vlog do Lisboa, e da visita do Alberto Silva, do Giro de Notícias. Eu fiquei muito honrada, sim, porque esses meninos são os lutadores, são guerreiros, são os youtubers de direita, que agora se juntaram com outros youtubers, e eu estou muito feliz com a visita de vocês. Eu tinha me inscrito no canal de vocês há muito tempo, mas para minha surpresa foi até bom eu dar uma checada, que eu não tô lá como inscrita, então eu me reinscrevi, tá bom? Muito obrigada pela visita de vocês e eu tô muito contente. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da reforma tributária. Não significa que ela seja mais importante que o pacote anticrime do Sérgio Moro, eu acho que caminham juntas. Mas é que a reforma tributária, ela vem de longa data sendo desejada pela população, pelos empresários, enfim, pelos contribuintes em geral. Como eu já disse a vocês, para quem não me conhece, eu sou advogada há 32 anos, eu milito em São Paulo. Desde o meu primeiro emprego, eu trabalhei na área tributária, né? Registrando livros fiscais, principalmente lidando com ICMS, IPI, ISS e com a fiscalização desses tributos. E eu trabalhei em empresas multinacionais, empresas grandes, algumas pequenas também. E depois disso, com o conhecimento que eu adquiri nessas empresas, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria tributária muito famosa. Depois disso, que eu saí dessa empresa, eu também fui dar aulas nessa área. Eu dei aula por muito tempo na Fiesp e nas Ciesps de várias cidades que gravitam em torno do município de São Paulo. E também ministrei cursos em company, sempre falando de área tributária. Então eu tenho um certo conhecimento para falar para vocês o seguinte: a reforma tributária, ela precisa ser feita para anteontem, ou talvez para o mês passado, para o ano passado. É uma reforma extremamente necessária pelo seguinte: o que a gente chama de sistema tributário nacional nada mais é do que um conjunto de diversas normas que norteiam os impostos em geral. Então, desde a Constituição Federal até decretos, portarias, instruções normativas, que são normas chamadas de normas de menos relevância ou inferiores, né? Enfim. Só que no Brasil nós temos, quando as pessoas leigas falam que no Brasil nós temos muitas normas tributárias, essas pessoas acertam em falar isso, mas elas, muito pouco delas, têm ideia de quão grandiosa e de quão densa e de quão complexa é essa legislação. Se nós formos somar quantas normas entre Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas, portarias e tudo mais, comunicados, ordens de serviço, tudo isso forma um conjunto que a gente chama de legislação ou de sistema tributário nacional.
É um sistema extremamente falho, pernicioso, deletério para que o Brasil possa prosperar. Eu conheço a natureza de todos os tributos, porque, enfim, eu tive que estudar como advogada, né? Todos os tributos e a natureza de cada um. Mas é claro que eu conheço um pouco mais alguns deles, que é o ICMS, o IPI e o ISS. E eu posso dizer para vocês com toda segurança que é muito complicado lidar com impostos no Brasil. Há uma mudança quase que diária na legislação, principalmente com relação ao ICMS, cuja legislação é um emaranhado de normas, e esse emaranhado muito facilita pela complexidade, pela densidade e pela dificuldade mesmo da gente entender, compreender o que o Estado quer do contribuinte, facilita demais a corrupção, não só via sonegação, como via fiscalização. Existe até um ditado, né, que é muito conhecido entre os fiscais e os contribuintes, principalmente entre as empresas e os fiscais, que diz assim: todo empresário é sonegador e todo fiscal é corrupto. É um jargão que se usa normalmente. Eu lidei com muitos fiscais, tanto de ICMS, quanto de IPI, quanto de ISS. E eu posso dizer para vocês, tem muita corrupção nesse meio, justamente porque a legislação é extremamente complexa, inócua, inútil em muitos momentos. Eu ouvi muito fiscal dizer assim: olha, a gente acaba aceitando propina, ou pedindo, né, porque alguns assim veladamente pedem, porque se a gente for autuar como manda a legislação, a gente acaba fechando a empresa. É lógico que essa é uma desculpa esfarrapada, mas há um pouco de verdade nisso, porque a legislação do ICMS traz no seu decreto muitas multas. Então, assim, há muitas infrações e muitas multas, multas pesadíssimas. Só que em contrapartida, o empresário, a empresa, sente muita dificuldade de cumprir essa legislação. Há muitos e muitos anos, os empresários vêm pedindo a criação de um imposto único, porque não tem sentido. Uma coisa que os contadores, advogados, quem trabalha na área fiscal sabe que existem dois tipos de obrigações: a obrigação principal, que no frigir dos ovos é o pagamento do imposto, e as obrigações acessórias. As obrigações acessórias é que cria mais ainda um arcabouço de normas que não tem condição da empresa cumprir à risca, não tem condições, né? Isso tudo influencia no chamado custo Brasil. Então, assim, nós precisamos urgentemente dessa reforma tributária. E, assim, se nós formos falar de impostos, né, especificamente alguns deles, por exemplo, o IPTU. Se você parar para pensar, você vai perceber que o IPTU é um dos impostos mais injustos que existe. Porque dentro dos princípios do direito tributário, tem um que chama o princípio, que fala do princípio da capacidade contributiva. Quando o imposto é cobrado além da capacidade contributiva do contribuinte, ele se torna o quê? Um confisco. E nós não podemos ter confisco. Nós já tivemos lá no passado a derrama, né? Mais uma vez, nós já vivemos hoje uma derrama. Então, nós precisamos coibir, nós precisamos ter essa reforma. Imagine um imposto como o IPTU, que é sobre a propriedade. Então, se você tem um imóvel e fica nele 50 anos, 80 anos, 40 anos, quantas vezes em imposto você já pagou o valor desse imóvel? Vamos falar de um outro imposto, um outro tributo, o ITCMD. O ITCMD, ele pode ser recolhido para o Estado, como ele pode ser recolhido para o município. Ele é recolhido para o Estado em casos como, por exemplo, de inventário. O que é esse imposto? Esse imposto ele é cobrado cada vez que há uma transferência de propriedade ou uma transferência de posse de um determinado bem ou direito. Então, se você está numa ação de inventário, os herdeiros do falecido, se for meação, por exemplo, um casal morreu o marido ou a mulher, então vai ser inventariado essa metade. Sobre essa metade que vai para os herdeiros, há que se pagar 4% sobre essa herança. Se for casos em que morreram os dois, marido e mulher, então vai ter que ser pago esses 4% sobre a totalidade dessa herança. Imagine que isso é em São Paulo. No Rio de Janeiro, esse imposto ele é tributado a 8,5%.
Se esse imposto TCMD for devido em razão de uma doação ou de uma venda, ou de qualquer ato inter vivos, né, entre pessoas que estão vivas, já esse imposto ele é recolhido para o município. E aí cada município fixa a sua alíquota. Então tem a alíquota de 3%, 2,5%, enfim. Esse tributo ITCMD, ele também é extremamente deletério. Imagine, para você ter uma ideia, se você tem um imóvel que você vendeu de manhã para o Luiz, meio-dia o Luiz vendeu para o Rodrigo, 3 horas da tarde o Rodrigo vendeu para o Alberto, nesse mesmo dia, cada transação vai ser pago 4% de imposto. Olha o tanto de dinheiro que vai para o Estado. E assim, é pernicioso em razão também da alíquota, que é muito alta. E olha, tem mais, hein? O Estado de São Paulo e muitos outros estados já estão pensando em tributar esse imposto numa alíquota infinitamente maior. Então, nós precisamos urgentemente apoiar essa reforma. A gente aprende, né, no curso de Direito que o Estado é o grande leviatã, e é verdade. Então, o princípio da capacidade contributiva, que é uma coisa importante, inclusive a gente aprende que princípios são mais importantes no direito do que as próprias normas. Porque as normas, as leis, os decretos, leis complementares e tudo mais, a própria Constituição Federal tem que ser criada em cima de princípios. Então, os princípios são mais importantes. Só que o princípio da capacidade contributiva, que é um dos princípios mais importantes do direito tributário, não é cumprido, ele não é seguido pela legislação tributária brasileira. Fora a contraprestação dos serviços públicos. Quando o contribuinte precisa de ir a uma repartição pública, seja pessoalmente, seja por meio da internet, qual é o atendimento que se tem e qual é a velocidade desse atendimento? Muito bem está fazendo o presidente Bolsonaro de rever toda essa questão, de mexer nessa ferida, que é o atendimento dos funcionários públicos no trato com o contribuinte, no trato com os jurisdicionados, quando se fala da justiça. Então, tem tudo isso, nós precisamos apoiar a reforma tributária. Se for por meio de um imposto único, se for por meio de uma reforma que analise todos esses aspectos, né? Principalmente a carga tributária. Eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez vocês possam não concordar, mas é verdade. De todos os tributos que nós temos no Brasil, o tributo menos injusto é o imposto sobre a renda. Não sei se vocês sabem, mas o imposto de renda, o nome dele é Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Tem gente que fala assim, mas isso aqui não é salário, isso aqui não é renda. Não, o imposto não é só sobre a renda, o nome é Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Esse tributo, que mais especificamente é chamado de imposto sobre a renda, é considerado o imposto menos injusto, porque ele tributa a renda. Se você tem renda, você paga o tributo, se você não tem, você não paga. ICMS, por exemplo, se você entrar numa papelaria agora para comprar uma caneta Bic, juntamente, e entrar junto com você nessa mesma papelaria para comprar uma caneta Bic, um milionário, ele vai pagar aqui em São Paulo 18% sobre essa caneta, e você também. Então o pobre ou rico paga de ICMS o mesmo percentual. É um tributo difícil de você graduar, né? Da forma como se gradua o imposto de renda. O imposto de renda precisa mais faixas, né, de renda? Sim, eu também acho. Precisa de muitos ajustes? Precisa. Precisa de correção da tabela? Precisa. Mas ele é considerado o tributo menos injusto, né? O tributo de IPTU, eu já falei dele, é um tributo que ele não termina nunca. O ICMS, embora ele não tenha essa graduação, mas é um tributo que você paga de acordo com o consumo que você vai dar para aquele produto que você está comprando. Então, ao meu ver, precisa ser mexido em cada um deles, né? Precisa tornar mais simplificado, menos complexo os tributos todos, mas especialmente o ICMS, tá bom? Então, sobre tributos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agora eu gostaria de falar sobre o pacote anticrime. Eu vou falar muito rapidamente dele, depois eu vou focar ele melhor num outro vídeo, tá bom? A questão do pacote anticrime que o Sérgio Moro apresentou é extremamente muito bem-vindo. E até de forma tardia, não por culpa do Sérgio Moro, né? Mas a sociedade está
chorando, está clamando por mudanças na legislação penal não é de hoje. Nós somos um país extremamente violento e pior do que ser um país violento é ter uma legislação que passa a mão na cabeça daquele que gera essa violência. Então, nós precisamos ser duros com aqueles que promovem a violência, com aqueles que praticam crimes terríveis. Eu não sei aonde precisa chegar para que nós acordemos e façamos barulho, assim como a esquerda gosta de fazer, porque nós, da direita, a gente não faz barulho, nós precisamos fazer mais barulho. Não agirmos com violência, mas agirmos de forma mais incisiva, de forma mais assertiva e principalmente em cima dos nossos congressistas. Nós não podemos ter uma legislação que permite que Suzane Richthofen da vida, que matou os pais, saia para comemorar o Dia das Mães. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. São coisas que, se a gente for explicar para estrangeiros, a gente vai perder muito tempo e eles não vão conseguir entender. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode pessoas que confessam os crimes saiam das delegacias sem serem presos, ainda que preventivamente? Então, assim, a legislação penal precisa mudar e é assim urgentemente, urgentemente. Porque, veja bem, nós precisamos alcançar credibilidade perante os estados e organismos internacionais. Como é que nós vamos atrair investidores se nós não temos credibilidade? Eu tenho um filho que mora no exterior, né? Tenho uma nora, esposa dele, vou para o exterior sempre que posso, até também para visitá-lo, mas para outros países também. Tenho parentes que moram, né? Um sobrinho que está morando no exterior também, amigos que moram tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E assim, eles não querem voltar nem para visitar os parentes. Como é que você lida com um país cujas normas não são cumpridas? Então, assim, nós precisamos apoiar, mas apoiar muito. Não sei se vocês sabem, mas enquanto estava rolando lá a questão da reforma da Previdência, paralelamente, alguns políticos estavam suprimindo a parte desse pacote anticrime que fala sobre a prisão em segunda instância. A alegação deles é de que teria que ser feita essa alteração por meio de uma emenda constitucional. E eu até entendo essa parte que eles estão discutindo, eu sei que a motivação deles não é essa. A motivação deles é porque a esmagadora maioria deles tem comprometimento com a justiça, estão sujos até a raiz do cabelo, estão mergulhados na lama e também porque eles querem tirar o Lula e os outros asseclas deles da prisão. Eu sei que é isso. Mas a gente tem que tentar entender e dar o braço a torcer quando existe uma certa razão. Eles dizem o seguinte, tem que ser por meio de emenda constitucional por causa de um artigo na Constituição que diz, e é cláusula pétrea inclusive, cláusula pétrea é aquela cláusula que, pétrea de pedra, né? Aquilo que é duro, que não pode ser dissolvido, que não pode ser quebrado, de tão duro que é. Essa cláusula constitucional, ela diz o seguinte, que... Perdão, estou me ajeitando aqui. Essa cláusula, essa cláusula pétrea, né, esse artigo, diz que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver uma decisão condenatória contra a qual não caiba mais nenhum recurso. Portanto, a gente entende que então a pessoa, para ser considerada culpada, ela tem que ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal, ou ela pode ter sido condenada numa das instâncias e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, porque é claro que as pessoas vão querer ir até a última instância. Eu até concordo, porém, o problema de em vez de essa alteração tramitar por meio de uma lei, a diferença, e ela tramitar por meio de uma emenda constitucional, eu acho que vocês sabem bem disso, é a questão do quórum. Porque o quórum para aprovar uma emenda constitucional são 3/5. Então precisam estar presentes muito mais senadores e deputados do que para aprovação de uma lei. E fora o tempo para se discutir. Então, assim, existe esse agravante. E na verdade, se fosse esse o motivo, a gente entende a explicação, mas a gente sabe que eles não estão motivados por conta disso, porque eles não estão preocupados com a Constituição. A gente sabe que quando a esquerda interessa para ela, ela invoca a Constituição.
Mas quando não interessa, ela rasga a Constituição, joga no lixo, vomita, desculpa a expressão, em cima da Constituição, como aconteceu no caso em que o Lewandowski presidiu aquela sessão horrorosa do impeachment da Dilma, que ela teria que ter perdido também os direitos políticos, e eles conseguiram fatiar e desprezaram. E a Rosa Weber está sentada em cima dessa história aí, desse caso, e está bem caladinha, nada fala, né? Que é uma ministra por quem eu não tenho o menor apreço nem o menor respeito, justamente por ela agir da forma como ela age. Então, assim, nós precisamos apoiar o pacote. Eu quero voltar para falar mais sobre esse pacote. Apesar de ter sido a votação 7-6, né, foi bem apertada, mas nós precisamos virar esse jogo, nós precisamos dessa aprovação. Eu, como eu sempre tenho dito nos meus vídeos, eu tenho ido às ruas desde 2013, sem parar, e eu não me canso não. E se precisar de ir até o fim da vida eu vou, porque tem uma frase que eu gosto muito, que diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. É verdade, a gente tem que estar eternamente vigilantes, porque a esquerda brasileira não é uma esquerda ética, a gente sabe disso. E também a gente precisa pensar, e aí eu vou deixar aqui vamos dizer assim, esse gatilho para o próximo vídeo também, porque existe um filme chamado assim, Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Eu quero só fazer um link com essa frase que eu estou parodiando desse filme, que é: precisamos falar sobre termos um partido, pelo menos um, de direita no Brasil. Porque nós não temos partidos de direita. Nós temos o Novo, que é centro-direita. Mas nós precisamos ter partidos de direita, e o pessoal, os youtubers de direita, e esses meninos que eu falei no início do meu vídeo, que criaram um canal chamado Youtubers de Direita, estão fazendo um papel maravilhoso. Quero mandar aqui até o meu abraço para o Nando Moura, pro Lisboa de novo, né? Pro Alberto Silva, pro Bruno Johnson, não sei se eu pronunciei direito o seu nome, né? A Paula Marisa, um abraço para você, Paula Marisa, que trabalho maravilhoso. A menina Bárbara, do Te Atualizei, né? Então, assim, tem tantos que eu poderia falar deles, né? São vários. Essa moçada tá fazendo uma diferença, não pensem não. Tudo que a gente está conseguindo de vitória no Congresso é por conta das idas nossas às ruas e por causa desses youtubers de direita, gente. Então, você que é meu inscrito ou você que está me visitando, eu peço desde já seu like, sua inscrição, seus comentários, mas visitem também e apoiem os demais youtubers de direita, porque nós temos uma mídia praticamente toda de esquerda. Nós precisamos de uma mídia fortalecida. Eu quero até mandar meu abraço aqui para os Pingos nos Is, Rádio Jovem Pan, que é uma rádio que tem feito a diferença. Eles têm ajudado muito o governo Bolsonaro, embora tenham lá pessoas que pensam de maneira diferente, né? Vera Magalhães, que a gente percebe que é bem inclinada para a esquerda, mas a gente tem que lidar com essas diferenças, né? Isso é importante para a democracia. Então a Jovem Pan, ela tem assim várias pessoas com várias ideologias diferentes, isso eu acho importante. Porém, é uma rádio que prima pelos costumes, né? Pelo conservadorismo, né? Pela família. Essa questão da reforma da Previdência, a Jovem Pan está ajudando muito, né? Está trazendo comentários de especialistas, de ouvintes. Isso fortalece muito a discussão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu estou me colocando sempre à disposição do meu país, à disposição de quem está apoiando o meu trabalho. Eu peço que vocês me ajudem também. Quanto mais youtubers de direita nós tivermos para falar, para defender o governo, melhor vai ser para todos nós, né? Para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós precisamos, como diz o Boris Casoy, passar o Brasil a limpo. Nós precisamos sanearmos, nós precisamos ver tudo que está errado, tentar ao máximo colocar o trem nos trilhos. Fiquem comigo, deixe o seu joinha se você gostou, deixe seus comentários, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Lembrei de um outro que eu gosto muito, dois até, o menino do Vista Pátria, que é o Alan Frutuoso, e o Luiz Camargo, o canal leva o nome dele, muito bom.
Esse pessoal não é o pessoal que chega falando do nada, não. É o pessoal que estuda, que vivencia, que está lutando por um país melhor. Bom, até o próximo vídeo. Fiquem na mais absoluta paz. Tchau, tchau.